Um salve para todos vocês. Antônio é quem vos fala. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do ex-presidente Lula. A dinâmica do vídeo vai ser muito simples. Na primeira parte do vídeo eu vou comentar a decisão do ministro Edson Fachin. Na segunda parte do vídeo eu vou comentar sobre a conduta do juiz Sérgio Moro. E na terceira e última parte do vídeo eu vou fazer comentários sobre a situação política que envolveu toda essa história. Vem comigo! Antes de entrar no assunto do vídeo, como nós estamos na semana do Dia da Mulher, eu comecei um trabalho de gravar uma série de vídeos tratando da questão violência doméstica e direito da mulher. Na verdade, eu lancei já o primeiro vídeo, esse deveria ser o segundo vídeo, mas atendendo a pedidos dos inscritos, nós vamos fazer uma pausa, vou fazer o comentário sobre a situação do Lula. Posteriormente, nós vamos voltar com a sequência de vídeos conforme foi combinado. E outra coisa, antes que eu me esqueça, caso você tenha interesse que eu comente algum assunto jurídico, você pode deixar aí no comentário, como fizeram em relação a esse vídeo, pode deixar aí no comentário, eu desejo que eu comente alguma coisa que você não entendeu, porque a minha resposta geralmente vai ser: meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Agora falando sério, qualquer situação pode deixar no comentário, que nós vamos, dentro da medida do possível, gravar um vídeo procurando esclarecer a dúvida em relação àquele assunto. Agora vamos para o assunto do dia de hoje, a decisão do ministro Edson Fachin. A decisão do ministro foi em sede de habeas corpus, que é um remédio constitucional, uma ação que ela serve quando há risco da liberdade de um ser humano. Só que o habeas corpus ele também é usado para situações que têm relação com o direito de ir e vir da pessoa. Não precisa necessariamente que aquela pessoa esteja presa. Ela está respondendo um processo criminal, onde tem repercussão na sua liberdade, o habeas corpus ele pode ser utilizado. Então assim foi a defesa do Lula, encaminhou para o STF, foi distribuído para o ministro Edson Fachin, alegando que no julgamento do Lula teve várias irregularidades e uma nulidade do processo pelo fato do ministro, eu falo ministro porque ele foi ministro, né? Do então juiz Sérgio Moro não ser competente para julgar a ação. E o que significa dizer isso? No direito, o direito brasileiro ele é feito sobre diversos pilares que sustentam esse direito. E esses pilares, eles de maneira alguma podem ser atacados ou suprimidos. Se fizer isso, todo o ordenamento jurídico desmorona. É como se fosse, vou fazer uma analogia aqui, um prédio, onde tivesse o alicerce daquele prédio, que no caso seria a Constituição, os pilares que sustentam toda aquela estrutura, que seriam os princípios, e a cada parte do prédio acima, em tese, representaria os decretos, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, as portarias e decretos administrativos. Tudo que está nessa sequência, todas as decisões, tudo tem que ser pensado no direito, ele tem que ser pensado observando os princípios que sustentam, porque do contrário, tudo vai ruir. Falando isso em analogia, né? Dentro desses pilares nós temos diversos, que eu poderia citar como exemplo, a ampla defesa e o contraditório, que é garantir que aquela pessoa ali tenha paridade de armas, acesso ao processo, saber do que está acontecendo. Tem um outro pilar que seria o princípio da não autoincriminação. Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. E tem o processo do juízo natural. Essa questão do juízo natural que é necessária para entender essa decisão do ministro Edson Fachin. Porque o direito,
ele é todo separado em diversas áreas. E o juiz, ele recebe uma competência para atuar dentro de uma determinada área. Para ficar fácil exemplificar o que eu estou falando, eu vou tomar como exemplo o processo penal. Nós temos, dentro do processo penal, aqui como exemplo Belo Horizonte, toda a área do direito penal, praticamente toda, ela é dividida em relação a matérias. Nós temos a vara que julga os crimes de tóxicos, que só vai coisas relacionadas a tráfico de drogas, associação ao tráfico e situações que estão envolvendo crimes relacionados ao tráfico de drogas. Nós temos as varas de violência doméstica, que só vai julgar matérias da violência doméstica. Nós temos a vara de infância e juventude, que vai julgar ali os atos infracionais praticados por menores de idade, pessoas menores de idade. E nós temos varas residuais. Então não pode e não é válido um juiz da vara de tóxico dar uma decisão que tem uma repercussão e é um processo de um crime de violência doméstica. Ele não é competente para julgar aquela matéria. Da mesma maneira que nós temos, além disso, a competência em relação a se o crime ele é estadual ou se o crime é federal. Então tem a divisão entre o juiz criminal da vara estadual e o juiz criminal da vara federal, que tem as suas respectivas competências. E além dessa, tem uma terceira modalidade, que é em relação ao local que o crime foi cometido. Também é um critério para poder definir qual será a competência para poder julgar. Por exemplo, se acontece um homicídio praticado em Salvador, não é o juiz de Santa Catarina que vai poder julgar aquele caso, porque a competência territorial não é do juiz de Santa Catarina. Se ele resolve julgar, tudo que ele está fazendo é ato nulo. Então, isso é o que aconteceu em relação à decisão do ministro Edson Fachin em relação a analisar o processo do Lula, porque o ministro Sérgio Moro, enquanto juiz, ele extrapolou a competência que ele teria, que é essa competência definida dentro desse critério jurídico que eu acabei de explicar. Por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu que o juiz Moro, ele era o juiz responsável na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba pelo julgamento das ações envolvendo os desvios de dinheiro envolvendo a Petrobras. O Ministério Público resolveu fazer um inquérito e, relacionando aquele inquérito, 3 ações penais que envolviam Lula. A primeira ação penal, que seria do Triplex de Guarujá, a ação do sítio de Atibaia e uma ação que julga que o Instituto Lula teria supostamente recebido doações irregulares que eles estão interpretando como se fosse propina. Pois bem, agora veja qual é a relação que existiu, que o juiz Moro entendeu por julgar essas ações. A defesa do então presidente Lula, do ex-presidente Lula, manifestou diversas vezes que ele não seria competente para julgar aquela ação. Dentro de todas essas manifestações, elas foram ignoradas. E o processo seguiu, e o problema é que para que o juiz Sérgio Moro pudesse julgar o Lula, teria que comprovar uma conexão entre essas ações com a ação da Petrobras. E não existiam elementos que comprovasse que existe um elo que liga uma coisa e outra, são coisas distintas. Para que isso pudesse ter sido acontecido, deveria ter sido provado um processo que, aí eu não estou acusando, estou dizendo um exemplo, a título de exemplo. Deveria ter sido provado um processo
que o dinheiro que comprou esse apartamento, que o dinheiro que comprou esse sítio e que o dinheiro que comprou, que foi de doação para o Instituto Lula, teria vindo da Petrobras direta e indiretamente. Então não existiu essa prova, então não foi provado a existência desse elo, dessa conexão. Então, não havendo provas dessa conexão, a conclusão lógica e jurídica que se tem a chegar nesse caso é que o juiz Sérgio Moro é incompetente para julgar. Então, todos os atos de decisão que ele teve em relação a esse processo é considerado nulo e o ministro remeteu esse processo para a vara de Brasília, que é a vara competente para poder apreciar essa questão. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre a situação do então juiz Sérgio Moro. Diversos juristas que analisaram todo o processo do julgamento do Lula manifestaram parecer no sentido de que o processo ele estaria repleto de atos nulos. E, de uma maneira geral, nós podemos observar que o então juiz Sérgio Moro, ele teve uma conduta muito midiática. Ele mandou uma prisão coercitiva ao presidente Lula, sem que tivesse uma intimação. Foi enviado, divulgado para a imprensa, um grampo, uma conversa da Dilma na condição de presidente da República e o ex-presidente Lula. Foi divulgada essa conversa à imprensa, coisa que não deveria ter sido feita, não poderia ter sido feita, porque estamos falando da pessoa, não porque é a Dilma, não porque é o Lula, mas em razão da função que a Dilma estava exercendo naquele momento. Então existiam diversos atos que já nos indicavam uma situação irregular. Após o julgamento do Lula, a condenação do Lula, chegando aqui no ano de 2021, nós tivemos aí a divulgação dos grampos que foram feitos de maneira ilegal pelos hackers, que comprovaram que existiu combinação entre o Ministério Público e o juiz. Isso aí gera nulidade, porque o juiz passa a ser parcial. Ele deixa de ser imparcial, porque o juiz tem que ser imparcial. Ele tem que julgar os fatos, mas ele não pode se associar uma parte, quer seja o autor ou réu, para produzir uma prova nesse ou naquele sentido. Isso contamina o processo e os atos que o juiz, então, tenha praticado. Se comprovado que esses fatos eles são verdadeiros, porque isso veio através de hacker, inclusive os hackers foram presos e condenados por ter hackeado o ministro e o procurador e os membros do Ministério Público. Se comprovados que esses fatos são verdadeiros, os membros do Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro podem vir responder na justiça pela conduta que eles fizeram. Aí é uma matéria que tem que ser posta à luz da justiça para que seja colhido provas válidas, porque não se pode considerar o grampo que os hackers fizeram, né, o trabalho de hackeamento sem autorização da justiça, como uma prova lícita. E o ordenamento jurídico ele não admite condenação de uma pessoa sem que a prova seja produzida dentro da legalidade. Então, deve ser feito aí uma situação de ponderar se numa investigação aberta para investigar especificamente a parcialidade do Ministério Público e do Judiciário, nesse caso envolvendo o Lula, para que se possa concluir se houve uma conduta ilícita da parte do então juiz. Ele ocupou tantos cargos que minha cabeça vai ficando assim, né, embaralhada. Do então juiz Sérgio Moro e os membros do Ministério Público. Agora, a decisão, algumas pessoas estão mencionando o fato de que a decisão do Fachin poderia proteger o ministro Sérgio Moro. Isso não é bem verdade. Por quê?
Porque quando acontece uma declinação de incompetência e vai para outro juiz, o juiz que recebe o processo, ele tem duas opções. Obviamente que todos os atos de decisão daquele juiz incompetente é declarado automaticamente nulo. Agora, os atos de investigação, as diligências que foram feitas, oitivas de testemunhas, as provas produzidas, depende de saber se aquele juiz que está recebendo o processo, ele vai validar essas provas ou não. Porque se ele valida essas provas, aí a discussão se o Moro é parcial ou imparcial vem à tona e volta, e é necessário ser discutido no judiciário. Agora, se o juiz anula o processo inteiro, aí essa discussão ela já deixa de ser relevante. E aí, no curso do processo, passa a ser irrelevante essa questão da parcialidade do Moro, e aí o processo começa do zero. Só que nada impede que o então ministro Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, venha a ser processado para que se possa ser responsabilizado ou absolvido, considerando que se faça a produção de provas lícitas que ele teve um envolvimento ilegal para a condenação do então presidente Lula. Então esse é o ponto. Pode ser que ele venha a ser condenado, pode ser que ele venha a ser absolvido, pode ser que ele venha a ser investigado ou não, porque não depende do julgamento do Lula. Porque a verificação de responsabilidade e conduta do Moro, ele não tem que necessariamente estar vinculado ao processo do Lula. Já houve um prejuízo, supostamente existiu uma conduta ilícita, então isso autonomamente pode ser investigado. E nessa terceira e última parte, eu vou falar sobre as questões políticas principais que envolvem este caso. Mas peraí, deixa eu chegar para cá, senão vai atrapalhar. Antes de eu entrar nessa questão, eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito, a poder se inscrever nesse canal, porque esse canal aqui ele é destinado a falar de temas de relevância para a sociedade, como o direito da mulher, posicionamento contra o machismo. Estamos gravando vídeos e falando das questões raciais e questões jurídicas de relevância para toda a sociedade. Então, se você já é inscrito, muito obrigado. Se você vai se inscrever agora, muito obrigado também. Voltando para cá. Agora sim, as questões políticas que envolvem, ela tem dois aspectos que são de grande relevância. O primeiro deles é o fato do presidente Lula, do então presidente Lula, ter de volta os seus direitos políticos e poder concorrer às eleições de 2022, se assim ele desejar. Porque muito embora, eventualmente ainda ele tenha que responder o processo perante o juízo da Vara Federal de Brasília, ele ainda tem presunção de inocência. Ou seja, ele não pode ser, ninguém pode dizer que ele é culpado desse caso enquanto ele não tiver um julgamento justo. Ele está imposto os seus direitos políticos. E o segundo aspecto é o que mais me preocupa e que não estou vendo ninguém comentar. É que a sociedade brasileira merece uma satisfação para entender o que de fato aconteceu. Porque foi colocado para toda a sociedade, através dessa operação chamada de Operação Vaza Jato, na qual aí houve essas conversas vazadas pelos hackers, que supostamente ali houve uma combinação entre o juiz e o promotor de justiça para a produção de provas com a finalidade de se produzir um julgamento, e esse julgamento diretamente influenciou o destino do Brasil. Vocês têm noção da dimensão que é a coisa? Independentemente de ser Lula ou quem é essa pessoa, se é PT, PSDB, PMDB e etc., ninguém nesse país pode aceitar uma coisa como essa e ficar querendo
tomar um partido, eu sou PSDB, eu sou PMDB, eu sou nada, eu sou brasileiro. Então eu estou falando que não é admissível que quem quer que seja, e principalmente se teve influências e combinações com a agência no exterior do Brasil, para poder conseguir concluir um resultado final, que é tirar o então presidente Lula das eleições e de maneira direta influenciar o destino do Brasil. É o que eu espero que as autoridades façam, uma apuração dentro dos princípios do contraditório e ampla defesa, com toda a severidade e toda a seriedade possível. Agora eu agradeço demais a vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Deixe as suas impressões, inclusive sobre esse aspecto, nos comentários. Eu agradeço muito. Lembrando que aqui no canal tem alguns outros vídeos interessantes, alguns vídeos sobre as questões raciais, outros vídeos sobre o direito da mulher. Então eu convido a vocês a se inscreverem e a poderem conferirem. Muito obrigado por ter me acompanhado. Luz e paz.